Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Está na altura dos livros e esta semana eu trago um livro que, sendo uma obra de ficção, é sobretudo um romance de ideias, digamos, uma distopia de ficção científica publicada há quase um século, uma obra originalmente de 1930, intitulada Últimos e Primeiros Homens. O autor é o britânico Olaf Stapledon, que viveu entre 1886 e 1950. Atravessou, por isso, duas guerras mundiais. Durante a primeira foi objetor de consciência, na segunda abandonou as ideias pacifistas para apoiar o esforço de guerra dos aliados. E este Últimos e Primeiros Homens é uma narrativa comunicada telepaticamente a um ser humano da atualidade por um homem do fim dos tempos, um representante da humanidade a viver daqui por 2.000 milhões de anos, um dos últimos homens, a partir desse futuro longínquo e fazendo a história de como, atravessando sucessivas catástrofes e recomeços, mutações biológicas, reorganizações sociais, se sucedem 18 espécies de humanidade até ao momento da catástrofe definitiva. Uma saga sem final feliz, portanto, Últimos e Primeiros Homens, de Olaf Stapledon, tradução de Diogo Paiva, edição VS. O João Miguel Tavares levou de viagem e trouxe para aqui um livro de um autor centenário e... Não, eu? Não foi, não, esse é centenário. Esse era o anterior. Pois foi o que eu, quando estava em Nova Iorque. Era. É verdade, não, mas eu entretanto... Vamos aos nazis. Voltamos aos nazis, exatamente. Chama-se Uma Aldeia no Terceiro Reich, e é de Julia Boyd, e ela de facto está a regressar aos nazis, porque ela ainda não há muito, há um par de anos, saiu um livro que até foi muito falado, chamado Travelers in the Third Reich, Viajantes no Terceiro Reich. Esse livro ainda não está traduzido em português, e também pode vir a ser. Que tem a ver com um olhar sobre o nazismo, mas não a partir das estruturas nazis que todos nós conhecemos, mas no caso dos viajantes do Terceiro Reich, de pessoas que que viajaram pela Alemanha e o que é que escreveram nessa altura. E neste caso, numa aldeia no Terceiro Reich, ela centra-se numa pequena aldeia do sul da Baviera, junto aos Alpes, e porque essa aldeia tem excelentes arquivos. Tenho também uma outra senhora que é coautora do livro que andou a estudar esses arquivos, que escreveu uma história dessa aldeia durante o período da ascensão do nazismo, e depois juntamente com entrevistas, com cartas, com diários que foram encontrados. Ela consegue um retrato muito minucioso de o que é que foi viver naquela aldeia desde a década de 30 até meados da década de 40, e é absolutamente fascinante porque, de facto, há tudo. E o pós-título diz como é que vidas vulgares foram afetadas pela ascensão do nazismo, e é precisamente isso que aqui está, incluindo questões complexas como aqui há nazis bons, ou seja, há nazis que, dentro daquilo que eram as limitações, conseguiram ajudar muita gente, até proteger judeus e tudo isso. Isto mostra bem a complexidade daquela situação. O Pedro Mexia traz a Gradiva. A Gradiva, que é a editora Gradiva, que se chama assim por causa deste livro de um senhor chamado William Jensen, que é um romance, enfim, é uma novela sobre um homem que se apaixona por um baixo relevo, coisa que nos aconteceu a todos. Apaixona-se por um baixo relevo romano, uma jovem romana, e começa a ter sonhos e delírios em que, de repente, regressa à antiguidade, encontra a Gradiva em Pompeia, tenta salvá-la, etc. E depois lembra-se de um amor de juventude que pode ser a Gradiva que ele realmente conheceu. E então, quem é que se interessou por esta história? O senhor doutor Sigmund Freud, este sim, professor. O professor Sigmund Freud escreveu este livro chamado Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, porque é quase plágio, foi um plágio antecipado. O Jensen escreveu este livro sobre temas que dizem muito ao Freud, sobre coisas recalcadas e sobre coisas delirantes.
O Ricardo Araújo Pereira traz mitologia grega, Pois é. por um autor francês. Eu gosto, sim, eu gosto muito. Este é um livro da Guerra e Paz, do Luc Ferry. Luc Ferry. Que foi ministro da Educação em França. Exatamente. A mitologia grega de A a Z. O livro é exatamente o que diz no título. Porque é que eu acho que é importante? Porque quem queira... às vezes há jovens que me abordam na rua. Muitas vezes jovens abordam. Sim. E eu digo... Por amor de Deus, Está tudo nos gregos. larguem-me, exatamente. E é um bom sítio para começar, porque é um dos inícios, é uma maneira excelente de percebermos o que é que estas histórias dizem sobre a humanidade, não apenas hoje, ou melhor, não apenas na altura em que foram escritas ou fixadas por escrito, mas hoje. E, portanto, eu não me refiro apenas às coisas que perduram na linguagem, como expressões de calcanhar da Aquiles, o pomo da discórdia e tal. Não. O que é que o significado destas histórias, como é que ele se relaciona com aquilo que nós, enquanto ser, somos? Curiosamente, também há jovens que me abordam na rua, mas é para ti. É para mim? É para ti. Então, dá-lhes o meu número. A mitologia da AZ de Luc Ferry, fechar mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à hora do costume, os mesmos de sempre. Também em podcast, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.